Começa agora o Ação e Cidadania. Dados da ONU revelaram que no final de 2016 existiam mais de 9 mil refugiados no Brasil e quase 35 mil na fila de espera por refúgio. No programa de hoje, a gente recebe a ONG Abraço Cultural, uma organização que capacita pessoas nessas condições a dar aulas de idiomas para brasileiros. Nossa convidada é a Carolina Teixeira, coordenadora da ONG. Bem-vinda, Carolina. Obrigada. Também com a gente, Ali Geratli, que é coordenador do curso de árabe. Bem-vindo, Ali. Obrigado. Queria que vocês começassem me contando, os dois estão desde o início lá, né? Como que surgiu essa ideia? Por onde vocês começaram? Lá em 2014 foi quando surgiu a ideia, porque o Atados, que é uma instituição que trabalha com engajamento voluntário dentro das instituições, eles lançaram a Copa do Mundo dos Refugiados, no mesmo ano da Copa, que engajou mais de 300 voluntários e foi um super evento muito legal. Mas eles falaram, como que a gente pode trabalhar com maior impacto com esse grupo social, né? Então eles buscaram perceber qual que era a maior demanda dos refugiados na cidade de São Paulo e entenderam que era a inserção no mercado de trabalho. Porque eles têm muita dificuldade por conta do idioma, na validação do diploma, na credibilidade do próprio documento do refúgio, né? Que o empregador às vezes não sabe se pode contratar, se não pode. Então, todos esses obstáculos se somam e dificultam a inserção no mercado de trabalho. Então, a gente entendeu que a inserção no mercado de trabalho era o mais importante e como que fazer isso da melhor forma, né? Então, a gente passou a olhar não só porque os refugiados precisavam, mas o que eles poderiam oferecer para a nossa sociedade. A gente falou, eles chegam aqui falando 2, 3, 4 idiomas às vezes. Falou, por que não fazer um curso de línguas e cultura com professores refugiados? Assim, eles passam o conhecimento deles para a nossa sociedade e ainda assim conseguem gerar renda e se inserir no mercado de trabalho, aumentando também a rede de contato deles aqui em São Paulo e tirando muitas pessoas do isolamento, né? Que quando eles chegam aqui não conhecem ninguém. E como buscar ajuda, como saber onde que ele pode se apoiar. Eu acho que o Abraço também é uma oportunidade de fazer essas pessoas conhecerem brasileiros, né? E aí, em 2015, um grupo de 5 voluntários e os 2 fundadores, que é o Daniel e o André, eles se reuniram e falaram, vamos lançar esse curso em julho, num curso piloto, e fazer acontecer o Abraço Cultural. E aí, em julho de 2015, eles lançaram o curso de idioma com professores refugiados e cultura, e lançou o inglês, francês, árabe e espanhol. Eles estavam com uma expectativa de 40 alunos, né, 10 para cada idioma, só que a gente recebeu mais de 500 inscrições. Então foi um sucesso desde o início. Sim. E o Ali entrou como professor assistente e hoje está como coordenador. Sim. Ali, me conta dessa experiência, desse projeto. Quando eu cheguei aqui, estava tentando trabalhar na minha área. Eu estudava hotelaria e turismo. Eu tentei trabalhar nesses lugares, mas não consegui, por causa dos documentos, e eles falaram por causa da língua também, que tem que aprender português. Falei, tem que achar uma outra oportunidade. Então, trabalhei na Copa do Mundo, durante 40 dias, e depois comecei, eu tinha sonho ou gol de chegar aqui no Brasil e assistir um jogo da Copa do Mundo. Eu consegui, mas depois eu coloquei outro gol que tem que fazer outra coisa aqui. E comecei a perguntar às pessoas aqui, aos brasileiros, o que vocês acham sobre meu país. Então, a maioria, eles deram opinião errada. Síria, deserto, camelo, não sei. Eu falei, agora tem que ter outra coisa. Vou ficar fora um pouco da minha área de turismo e vou começar a apresentar meu país mais. E você já falava inglês, né? Sim, então... eu falo inglês, árabe. E comecei a dar aula de inglês, mas não consegui mostrar muito para muitas pessoas. Até uma pessoa falou, uma ONG vai começar daqui a pouco, chama Abraço Cultural. Pelo nome, que é Abraço Cultural, vai abraçar todas essas culturas, né? Eu gostei. Fiz entrevista com o André, ele explicou para mim a ideia sobre Abraço Cultural. Gostei muito.
falei para ele, vou continuar com vocês, achei onde eu quero começar, onde eu quero mostrar para as pessoas minha cultura e mudar as ideias mesmo. Então, comecei desde de julho de 2015, agora sou coordenador lá, estou dando aula de árabe mesmo. E por que você veio para o Brasil? Porque muito tempo antes, desde 2002, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, eu falei, vou para o Brasil, vou assistir, eu gosto muito do futebol. E trabalhava na hotelaria lá na Síria por 7 anos, mas quando a guerra começou, meu trabalho parou muito e tem que achar outra oportunidade, né, para ajudar minha família mesmo lá na Síria. E, você veio sozinho para cá? Sim. Saí de lá, fui para o norte do Iraque, chama Kurdistan. Trabalhei lá 1 ano e 8 meses. E depois não achei uma clima boa para minha família lá no norte do Iraque. Não muito, tipo, lá só para trabalhar, não para fazer nada mais. Então eu trabalhei, não gostei muito lá. E escutei que a Copa do Mundo vai acontecer aqui no Brasil. Falei, tem que ir para lá. Eu gosto muito do Brasil. Consegui visto muito rápido lá na Turquia. Voltei para a Síria, falei tchau para minha família e vim para cá, 2014, sozinho. Não, chegou um amigo meu comigo, mas cheguei tipo sozinho, né? Não conheço ninguém, não sei nenhuma palavra em português e comecei depois a achar meus caminhos. E como que o Brasil te recebeu? Eu gostei muito. Quando eu cheguei aqui, comecei a perguntar e tipo quando comecei a aprender a língua. Foi muito difícil? Não. Sim, mais ou menos. Mas o que eu fiz? Caderno comigo, sempre. Eu escrevo as palavras e eu pergunto. Assim, ou aprende, né? Sim, era a situação. Eu entrei, tipo, no supermercado, em qualquer lugar, tem palavras escritas, eu escrevo, eu pergunto para as pessoas como eu posso dizer, pronunciar essa palavra, eles ajudam. Então, e muitos, tipo... Por você falar inglês também, o sim, alfabeto já facilitou, né? Sim, facilita muito. Mas as pessoas ajudaram muito. Eu fico conversando com os brasileiros nas ruas e todo mundo, tipo, vira amigo na hora. Então, gostei muito aqui. Falei, vou continuar. E consegui meus sonhos rápido, né? Tipo, assistir os jogos aqui, aconteceram na Corinthians de Itaquera. E achei as pessoas aqui muito legais, uma clima boa, ou um lugar bom para minha família viver depois, quando vou trazer eles. E é uma troca, né? Você passando as suas experiências e os alunos passando as experiências, claro, para você também, né? Sim, sim. Nossa, lá no Abraço, eu ensino, sim, minha cultura, dança, música e essas coisas, mas eu aprendo também, sempre, sobre a cultura dos brasileiros também, muito. Então, não só a cultura dos brasileiros, tipo do Congo, do Haiti, muitos lugares, muitos países, porque Abraço Cultural abraçou, como eu falei, abraçou vários países, várias culturas numa escola. Então, estou aprendendo mais que ensinando, lá na escola mesmo. Carol, tem muito isso, né? Essa troca de conhecimento, de cultura. Tem bastante. Eu acho que os professores, eles conseguem passar muito do que os brasileiros ainda não sabem sobre eles, né? Desmistificar diversos preconceitos e fazer os brasileiros entenderem que eles são responsáveis, sim, pela integração dos refugiados aqui em São Paulo, né? Eles vão saber por que o haitiano está aqui. Você tendo aula com um professor nigeriano, não tem como você não falar sobre o que está acontecendo na Nigéria, não tem como você não falar por que aquele professor está aqui. Eu acho que você cria uma empatia muito maior e um entendimento sobre o que está acontecendo no mundo inteiro e sair um pouco do seu quadrado, né? Eu acho que isso é muito importante. E hoje são quantos alunos lá? Hoje em dia a gente está com 100 aqui em São Paulo e 250 no Rio de Janeiro, mas desde o início até hoje foram mais de 1.000 alunos. E são quantos professores? 4 idiomas, né? São 4 idiomas. Em São Paulo a gente tem 15, no Rio de Janeiro a gente tem 8. E muitos chegaram aqui sem saber falar o português. Isso é uma barreira ou isso até facilitou porque já aprendeu da maneira extremamente correta? Para o Abraço Cultural isso não é uma barreira, justamente por ser uma barreira fora
desse contexto, né? Então a gente acolhe mesmo aqueles que não falam português, mas tem um incentivo e aulas de português dentro do Abraço Cultural. Então tem professores que chegaram sem falar nada, a gente está vendo a evolução deles no idioma, como o Ali, por exemplo, que fala português brilhantemente bem. Mas tem professores ainda que têm mais dificuldade, mas eles acabam ficando com os níveis mais avançados, né? Porque é muito difícil ensinar. Mas eles sabiam falar inglês, assim como o Ali, ou não? Sim. Já sabiam falar inglês? Já sabiam falar inglês. E qual que é a metodologia que vocês usam lá? A metodologia é por meio, a gente ensina o idioma por meio da cultura dos professores. Então as nossas aulas, elas sempre envolvem a cultura do professor. Por exemplo, se a professora é do Haiti, ela vai ensinar francês e ela pode introduzir uma aula cultural sobre o Dia da Independência do Haiti, explicando tudo em francês e fazendo um prato típico que eles fazem no Dia da Independência do Haiti. Então, acho que essas são as aulas que os alunos mais gostam mesmo, que todo mundo desce para a cozinha, faz o prato, então eles aprendem tanto o procedimento em francês, quanto os utensílios de cozinha e também é sobre a história do Haiti. Então, a gente usa essa dinâmica em sala de aula. E Ali, como foi aprender a dar aula? Que uma coisa é você saber, outra coisa é você saber ensinar, né? Na aula, como eu estudei história e turismo lá na Síria, sei bastante história sobre os países árabes, sobre minha cultura, né? E comecei a mostrar isso para os alunos. Quando eu comecei, as pessoas adoraram o que tem lá na Síria. Sempre eu passo, todos os dias eu ensino a língua com cultura, com dança, música, com comida, quando você vai fazer isso. Uma coisa natural. Sim, uma coisa natural mesmo. Que as pessoas já viraram, como a gente, quando vou entrar, eles começam a conversar, como foi assim, como eu falo essas palavras. Virou amigos quando eles encontram na sala de aula e querem aprender, saber mais sobre sua cultura, sobre a língua mais. Então, eu entro para a sala, eu gosto muito, as pessoas esperam esse momento quando eles vão entrar para a sala mesmo. Até quando eles terminam o trabalho, eu não posso atrasar no trabalho porque eu tenho aula. A aula deles agora é mais importante porque dou bastante coisas. Porque eles vão dividir mesmo dentro da sala, não só eu vou aprender a língua, sair não. Vou entrar, vou tirar isso porque a gente estudou muito, né? Ficou na escola há muito tempo e todo mundo que está aprendendo lá, ele ficou muito tempo estudando. Então eu não vou dar aquele clima da escola ou da universidade. Eu ensino, você aprende. Sim, eu ensino. Anota aí. Não, isso aqui eu não gosto. Tem que ter troca. Porque eu pergunto como a gente sobre bastante coisa aqui no Brasil e a opinião deles, e a gente eu coloco a língua dentro dessas conversas. Então eles vão sair 2, 3 meses de aula de árabe mesmo. As pessoas sabem que árabe é língua muito difícil, mas não muito difícil, mais ou menos. Né? Imagino. Sim, as pessoas em 3 meses estão saindo, escrevendo, lendo e sabendo bastante palavras, e eles conseguem também fazer a conversa, primeira conversa quando você vai encontrar alguém, né? E muito mais rápido que uma escola só de idiomas mesmo. A gente vai continuar falando, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Ação e Cidadania. Estamos de volta com a Ação e Cidadania, hoje falando sobre a ONG Abraço Cultural, que capacita professores refugiados para aulas de idiomas. Continuamos falando com a Carolina Teixeira, coordenadora da ONG, e com Ali Geratli, coordenador do curso de árabe. Queria que vocês começassem me contando quem procura por esses cursos. Porque é difícil até a gente encontrar aqui em São Paulo aulas de árabe, francês tem em algumas escolas. Mas quem procura? São pessoas que têm interesse em aprender um novo idioma, mas elas não estão tão interessadas em aprender naquelas escolas de idioma clássicas, né? Que vão falar de inglês só dos Estados Unidos, da Inglaterra, de espanhol falando só sobre a Espanha, que elas têm interesse de aprender sobre outras culturas, sobre aquilo que é desconhecido para elas completamente, né? Porque o Abraço, ele proporciona
o ensino, onde você não vai escutar só músicas britânicas ou estadunidenses, mas você vai escutar música da Nigéria, do Paquistão, da Síria, você vai ver filmes congoleses. Então, Mas tem um objetivo específico, às vezes por conta do trabalho ou para fazer uma viagem, alguma coisa assim? Tem, para o inglês, por exemplo, é mais o foco profissional mesmo. O árabe tem pessoas tanto que vão trabalhar fora ou também que têm descendência árabe, então elas estão interessadas no idioma. Francês também, muitas vezes é por conta do ambiente profissional que pede. São pessoas que estão interessadas em qualquer ensino de idioma por diferentes objetivos. Tipo, na língua árabe, tem 5 tipos dos alunos quem quer procura. Quem na origem tipo árabe tem pais e jornalistas, tipo, que sabe o que está acontecendo nos países árabes. Quem gosta de caligrafia e esses acham que árabe a gente escreve como desenhos, não, mais ou menos. E tem quem quer visitar os países árabes e também quem gosta da comida árabe. Tem bastante pessoas que gostam de aprender a língua, tipo, como a gente, porque a gente sempre dá aula de cultura mesmo. Então eles gostam de conhecer a cultura. E tem mais pessoas que eles falam 4 línguas brasileiras, eles querem aprender mais uma língua, entendeu? Tipo, tem esse tipo de curso da árabe. E inglês mesma coisa, que querem viajar, querem aprender. Você também dá aulas para outros estrangeiros, né? Como que é isso? Minha sala tem um de México, outro da Itália, dos Estados Unidos, e tem várias nacionalidades numa sala. Então tem um mundo pequeno na minha sala de aula. A gente sempre conversa, tipo, essa palavra em árabe, então, e tem palavra parecida em português. No México não, a gente fala no outro jeito. A gente explica às vezes sobre o que significa essa palavra. Do México não vai entender muito, porque como a gente desiste, a gente fica trocando essa cultura, essa conversa entre vários países numa sala. Então eu gosto muito da minha sala de aula. Sim. Como que é a sua relação com os alunos? Você já falou que parece que estão numa roda de conversa, sim, né? Amigos, a gente sai juntos agora para restaurantes. Eu fui uma vez para as lojas árabes. Tem gente que está lá 2 anos, 3 anos? Tem pessoas que começaram agora, mas tem outros alunos desde o começo do abraço. Mas tipo, sábado passado eu fui com meus alunos para as lojas árabes, restaurante árabe, eles falaram em árabe tudo, pediram as coisas que eles precisam, acharam as palavras como eu aprendi em português, que eu escrevo as palavras das coisas, tipo leite, eles escreveram mesma coisa na loja. A gente entrou num restaurante árabe e eles começaram a falar como dono de lá, quem trabalha lá, e a gente comeu comida árabe lá. E mostrei vários lugares, porque tem muitos lugares aqui tem cultura árabe, então mostrei para eles bastante coisas. Eu ensino para eles dança, música. Quando a gente vai fazer os eventos no abraço, eles vão dançar, cantar um pouco, e é uma coisa legal, eles gostam muito, eu gosto muito essa troca mesmo. E Carol, o Ali comentou que às vezes ele já vê resultados nos alunos em 3 meses. É comum isso, de maneira geral? Sim, tem até alguns alunos, por exemplo, do francês, teve um caso, uma menina que fez uma prova, né, de proficiência no francês e teve um resultado super bom, assim, ela ficou super agradecida pelos professores. Então, a gente vê resultado nos alunos, sim, tem gente que começou no inglês básico, já está no avançado, então a gente vê essa evolução nos alunos. E me conta um pouquinho também das histórias dos outros professores. Como que eles chegaram aqui, o que já mudou na vida deles, profissões, essas coisas. Acho que um exemplo que a gente acha incrível, né, de falar é a professora Genevieve, que é uma haitiana, que ela chegou aqui no Brasil sozinha. E hoje em dia ela voltou para o Haiti, ela está lá, inclusive agora, construindo uma escola. Né, que ela dava aula numa escola no Haiti, que foi destruída pelo furacão.
E aí ela, com o Abraço Cultural, com a rede de apoio que ela conseguiu por meio do Abraço Cultural, ela fez um crowdfunding, conquistou a meta e agora está levando para o seu país um pouquinho do que a gente contribuiu para essa história acontecer. E como que você avalia o percurso do Abraço Cultural até hoje? Vocês têm planos de expansão? Vocês já chegaram onde vocês queriam? Não, a ideia é expandir cada vez mais e para os núcleos que precisam, que tem um público de refugiado com a demanda de inserção no mercado de trabalho. Então, Quais são os outros estados que têm também bastante demanda de refugiados aqui no Brasil? No norte tem bastante, né? Porque é por via terrestre por onde eles mais chegam. Em São Paulo tem bastante, Curitiba tem também, no Rio de Janeiro também. Então a gente quer estar nesses pontos para ajudar, né, na inserção no mercado de trabalho e entender quais são as demandas locais também, né? Em São Paulo a gente trabalha desse jeito, mas como que a gente pode ser flexível e atender no norte? Como que a gente trabalharia no norte, né? Então acho que nesse sentido a intenção é expandir. E tem mais professores tentando dar aula também? Vocês não têm vaga? Vocês conseguem atender todos os alunos? Não, a gente tem uma rede maior de professores do que a gente consegue integrar dentro do Abraço Cultural. E como que a gente lida com essas pessoas? A gente tenta acionar a nossa rede para inseri-los em outras instituições. Então, se a gente tem um professor que é formado em contabilidade, a gente vai ver dentro da nossa rede que vagas estão abertas, né? E tentar inseri-lo nessa vaga. E também na nossa capacitação, é uma capacitação profissional também. Então a gente fala desde comportamento, entrevista de emprego, como que você desenvolve o seu currículo, né? Como que o brasileiro faz o currículo dele. E se você quer dar aula de idioma, como que funciona a dinâmica de aula particular aqui em São Paulo? Né? Para eles, se a gente não consegue integrá-los dentro do Abraço Cultural, que eles possam ter essa oportunidade de procurar emprego fora também com a nossa rede de apoio. E as redes sociais ajudaram bastante também, né? Nossa, completamente. Assim, a rede social foi essencial para a gente conseguir atingir as pessoas, né? Porque, como qualquer empreendimento novo, assim, você tem que chegar até a pessoa, né? Então, todas as mídias sociais, a gente está em todas e é por meio das mídias que a gente recebeu a maior parte dos nossos alunos. Hoje em dia está mudando um pouco, está sendo mais o boca a boca do que as mídias sociais. Mas para o início, para alcançar aquelas 500 inscrições no curso piloto, a mídia social foi primordial. E Ali, você chegou num momento difícil para o Brasil também, né? Crise econômica, crise política. Você enfrentou muitas dificuldades aqui ou como logo de cara, assim, um ano depois que você estava aqui, você já conheceu o Abraço Cultural, isso minimizou um pouco para você? Sim, tipo, a maioria das pessoas, quando chegam aqui, eles vão ter dificuldade de comunicar, né? A língua, para achar um lugar, tipo, se vou alugar uma casa, é difícil. E para achar um trabalho também. E como não tem muito trabalho agora, nesses momentos, a gente tem que criar ou tem que achar outra oportunidade, né? Então, eu já, desde o começo, achei dificuldades, mas quando eu achei Abraço Cultural, tipo, vou ensinar minha língua, não, comecei com a língua inglesa, ensinar inglês, depois virei árabe, agora sou coordenador. Vou começar a ensinar minha língua, minha cultura, eles vão ajudar bastante. E tem muitas pessoas que gostam de aprender idiomas para sair, tipo, achar outra oportunidade fora do país. Então eu achei meu lugar, onde eu quero continuar, e comecei com o Abraço Cultural e vou continuar com eles agora. Queria que você deixasse o contato do Abraço Cultural para quem quiser falar com você, saber mais detalhes dos cursos, principalmente do curso de árabe. Sim. ali@abracocultural.com.br e telefone celular de São Paulo 977-451178. Obrigada pela participação. Obrigado a vocês. Carol, deixa os contatos gerais também do Abraço Cultural. O nosso site é o www.abracocultural.com.br e meu telefone é 941191141. Então, pelo site você consegue se inscrever nos cursos, pedir aula particular e mais informações também sobre os nossos eventos, etc.
Tem uma data específica que vocês abrem as inscrições? Qualquer momento a pessoa pode procurar? A gente sempre abre inscrições um mês antes do curso e os cursos acontecem em janeiro, julho e março, agosto. Então, um mês antes desses momentos a gente sempre está com a matrícula aberta. Legal, obrigada pela participação. Obrigada a você. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma Ação e Cidadania. Até a próxima semana. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.